1997, eu e o Pedro fomos convidados pela dona Lorete Tacla para fazer parte da comissão da maternidade. A dona Lorete é uma pessoa que era amiga da minha mãe, eram conhecidas vizinhas lá em São Mateus, quando crianças ainda, e essa amizade se perpetuou. Na época, eu fazia parte da Associação das Senhoras Sírio-Libanesas, da qual a dona Lorete era presidente, e mensalmente tinha um chá na casa dela. E daí, numa dessas oportunidades, assim que ela foi convidada para assumir a maternidade, ela convidou eu e o Pedro, quer dizer, as comissões eram formadas basicamente por casais, preferencialmente por casais, e nós começamos a participar. Então, a aproximação nossa foi a partir de 1997. Como todas as comissões novas, então a associação, na época, do Dr. Fernando Miranda, propiciou um encontro das pessoas que fariam parte da comissão com os médicos responsáveis pelo setor da maternidade lá no hospital. E dessa forma nos foi mostrado assim as condições do prédio, as necessidades em equipamentos, em materiais, em medicações que eles vinham tendo. Então já havia assim uma ideia, né? Quando nós começamos ali, era o Dr. Mauri Piazza, o responsável pelo setor, mas logo passou para o Dr. Soria, Dr. José Soria Arrabal. E eles daí foram mostrando as condições, os banheiros eram terríveis, né? Não, aquela imagem de banheiro de presídio, né? O chuveiro sem o chuveiro, era o cano enferrujado, as torneiras amarradas com gaze, o chão manchado de ferrugem, né? Por mais que se higienizasse, desinfetasse aquele piso manchado, sem condições assim de ter um acompanhamento, porque, né, eram as camas, precisava de tudo, desde lençóis até equipamentos mesmo, né? Então se desenvolveu assim, desenvolveram-se alguns projetos e nós fomos gradativamente, então trabalhando para realizar, por exemplo, a reforma de um espaço. Agora vamos fazer um trabalho visando, digamos, a compra de lençóis, a compra de medicamentos e assim sucessivamente, né? E tivemos sucesso, sim, porque conseguimos reformar praticamente todo o prédio, né, os 5 andares ali da maternidade. Eu lembro que a primeira ação foi o conserto de um elevador que levava as parturientes até o 5º andar, né? E esse elevador fazia um tempo estava estragado e quando a parturiente não conseguia subir, tinha que, né, pessoas ajudarem, pôr ela sentada e carregarem a cadeira. Então era assim muito precário estava o prédio, assim. A gente teve o contato, né, fundamental, que você vê as necessidades, você conhece o pessoal que está trabalhando naquele momento, você ouve da boca dos pacientes o que está, né, tá faltando, o que eles gostariam, ouve da boca dos atendentes a mesma coisa, né, quais seriam os objetivos, né? Então, eu acho que foi muito importante esse encontro no próprio hospital, né, para você se dar conta da realidade. Olha, o que eu tenho uma lembrança muito clara é do Dr. Fernando Miranda contando essa história.
quando ele assumiu a presidência em 1995, ele foi um momento assim que o hospital, que anteriormente a associação funcionava basicamente com as pessoas que trabalhavam dentro do hospital. Em 95, a associação passou a ser conduzida pela comunidade, a ter a participação da comunidade. Então, o hospital abriu suas portas, mostrou, né, o valor dos seus médicos, dos seus enfermeiros, do seu pessoal todo, e a sociedade, então, começou a se mobilizar para tentar resolver esses problemas. Na visão do Dr. Miranda, ele via assim, né, eram vários setores, vários serviços, cada um com uma necessidade diferente, e ele falou, olha, eu tive uma visão, como você... Como é que vai comer um bolo inteiro? Não se come, a gente precisa fatiá-lo. Então, vamos fatiar os problemas. E daí uma outra visão era que cada fatia desse bolo foi servida num prato, e esse prato, aí vinha a imagem de um equilibrista, né, que vai através de varetas equilibrando e rodando cada pratinho. Então ele tinha essa visão da associação funcionar como equilibrista, cada comissão, né, funcionar independentemente, mas sempre conduzida pela associação, né? Então, essas comissões, então, cada uma abraçou um serviço do hospital. De acordo assim, com o Dr. Miranda procurava escolher alguém que tivesse alguma afinidade com determinado serviço. E essas comissões eram autônomas, então funcionavam de várias formas. Tinha comissão que só tinha o presidente. O presidente, por exemplo, não gostaria de ficar fazendo reuniões, de fazer eventos para arrecadação de fundo. Então, o que acontecia? Ele chamava cada necessidade, cada demanda, ele convocava pessoas amigas, conhecidas e buscava atender a demanda. Outras comissões tinham inúmeros membros, até pessoas que, digamos, nem participavam efetivamente da administração da comissão, né? Porque a arrecadação era feita através de carnês, em valores pequenos, que muita gente contribuindo acabava formando um fundo. Então, a grande parte funcionou assim, com um número X de membros, né? Quantas a pessoa conseguisse reunir. E a nossa comissão da maternidade, por exemplo, nós tínhamos uma conta em banco, que era uma conta conjunta, nós fazíamos ata, nós procurávamos assim colocar, né? Estamos trabalhando para resolver essa demanda. Então, tudo isso era colocado em ata, cada reunião, assim, a cada 15 dias nós nos reuníamos na casa da dona Lorete, e se apresentava os resultados, né? E tudo controladinho. Cada evento, a gente buscava apoio da associação. Então, teve comissões que fizeram jantares, desfiles de moda, lanches, sorteios, leilões. Então, foram várias formas, cada uma encontrava a sua forma, né, de arrecadar esses fundos para sanar as demandas do hospital. Nós fizemos vários eventos, né, porque foram muitos anos assim. Nós fizemos um desfile, fizemos jantares. Teve um ano que, como era a maternidade, no Dia das Mães, nós fizemos urnas para arrecadar
foram colocadas, alguém da comissão ficou em restaurantes lá em Santa Felicidade, então divulgando o trabalho e buscando doações. Através do Dr. Orlando Calil, né, da esposa da Dona Virgínia, nós conseguimos um primeiro container da Receita Federal que continha mercadorias apreendidas pela Polícia Federal em contrabando. Então, foi o primeiro container destinado à associação, foi através do Dr. Orlando, foi para a nossa comissão. Em outro momento, eu e meu marido, Pedro, fizemos uma viagem para os Estados Unidos e vimos urnas acrílicas pedindo doações, né, para uma entidade, não lembro mais. E era uma coisa inédita para nós. Aqui em Curitiba, ninguém fazia isso. E então, foram essas urnas, nós fizemos as urnas, foi feita uma campanha, doe seu troco, foi anunciada na mídia, né, do jornal da Gazeta do Povo, enfim, todo mundo tomou conhecimento. E essas urnas foram colocadas em estabelecimentos comerciais e foi um sucesso, né? Então, a gente conseguiu bastante recurso através disso. E várias outras. Assim, quando, digamos, tinha uma emergência também, solicitávamos, né, fazíamos uma cotização e ajudávamos, né? Então, ou buscávamos uma parceria de alguém. Então, foram muitas as formas. E teve comissões que foram inovadoras, por exemplo, a Comissão da Dor. Eles não necessitavam de recursos, tanto recurso para a reforma do espaço, treinamento dos profissionais de saúde, para medicação, né, outras demandas. Então, foram inovadores, estavam começando os tribunais de pequenas causas, então eles apresentaram o trabalho aos juízes e foram os primeiros a conseguir recursos através dessas penas alternativas, né, que através dessas penas eles conseguiam medicação. Veja o caso do CENEP, né, da Comissão de Neuropediatria. Eles tinham uma equipe maravilhosa e também não tinham espaço suficiente dentro do hospital. A necessidade deles era espaço. Então, dentro não tinha condições, foi solicitado para a presidente da comissão, né, a Lúcia Durães, que conseguisse. Ela conseguiu uma casa e conseguiu o patrocínio de uma instituição financeira na época para pagar o aluguel dessa casa. Como eles fizeram um trabalho incrível, né, o que aconteceu? No final de 2 anos, a instituição acabou doando definitivamente essa casa para a comissão e toda a reforma que foi necessária, né? Então, voltando ali na Comissão da Dor, para você ter noção do trabalho, antigamente um paciente, digamos, de Guarapuava, de Foz do Iguaçu, que tivesse câncer, por exemplo, ele precisava vir até Curitiba, o próprio paciente estar presente, para conseguir a medicação para a dor. Então, isso envolvia custo de passagem, o deslocamento doloroso, né? E espera aqui. Muitas vezes chegava aqui e não tinha medicação. Então, esse treinamento dos médicos propiciou que um profissional da cidade, dessa pessoa, pudesse recomendar a medicação, receitar, e lá mesmo ele receber a medicação. Quer dizer, muita dor, muito custo foi resolvido, né? A Dona Lorete me emociona. A Dona Lorete sempre foi
uma pessoa muito mãezona, assim, era uma pessoa que tratava todos com muito carinho. As portas da casa dela sempre estavam abertas e cada 15 dias ela nos oferecia um super lanche, um jantar, né, aquelas comidinhas deliciosas e que ela mesma fazia questão de escolher e muitas vezes até preparar. Então ela sempre era muito gostoso, porque todo mundo se sentia muito à vontade, muito bem. E além da gente ter assim ser grato, né, por trabalhar por uma causa, ela propiciava assim que amizade, né, entre todos os membros, era uma ligação muito fraterna. Sim, na verdade, ela se afastou porque ela teve problemas de saúde, daí teve um AVC que não permitiu mais que ela voltasse. Foram feitas tentativas de outras pessoas assumirem, mas não tiveram o mesmo carisma, a mesma força que ela tinha de seguir em frente. E como nossa comissão também tinha, de certa forma, já cumprido, né, grande parte do que tinha sido previsto, também acho que acabou funcionando como uma desmotivação, né? Nós reformamos 5 andares, né? Sala de cirurgia, carrinhos de anestesia foram comprados, diversos equipamentos, desde bisturi até equipamentos, fazem muitos anos, né? Não vou lembrar os nomes, mas equipamentos assim essenciais para monitoração, né? Porque todo parto que acontece ali são partos de alto risco, né? Então, que as mães têm problemas ou tem um problema na gestação que pode acontecer algum imprevisto. Então, ali só se atende casos mais difíceis. Então, inovações mesmo, né? Equipamentos que pudessem dar mais condições aos médicos de diagnosticar e atender com brevidade ali as necessidades. Mas a reforma ali foi grande, foram vários andares. Sempre que um setor era concluído, tinha uma inauguração, a gente ia visitar, ver o antes e o depois. Até o banco de leite, que não fazia parte efetivamente da comissão da maternidade, mas na época precisava. Não, para você ter noção, assim, na época eles faziam campanhas para a gente juntar esses frascos de maionese, esses frascos de vidro, para poder colocar leite, né? E, lógico, eram desinfetados, esterilizados, para uso de transporte de leite, né? Então, seja para coletar e depois transportar para um bebê que precisasse, ou das mães que já tinham deixado o hospital para trazer. Então, até o banco de leite nós compramos freezers, ajudamos a comprar equipamentos lá para tratamento desse leite, né? Para pasteurizar esse leite. Então, foram muitas coisas. Porque as comissões eram independentes, né? Todos os eventos eram informados à associação, mas os recursos ficavam para as comissões. E a associação, para poder dar esse suporte, ela também precisava ter alguma fonte de recurso. Então, a própria associação fazia eventos, né? Jantares,
leilões de quadros, leilões de joias, enfim, várias ações. E que daí os fundos ficavam para a associação, né? Que não tinha também como a associação dar suporte se ela não tinha uma fonte de recursos, né? O doutor Fernando Miranda, desde o início, lá de 1995, inspirado na Nuit de Noël, que era feito no Rio de Janeiro, né, por uma socialite, teve essa ideia que foi brilhante, né, porque reunia o pessoal para comemorar o que foi feito, para se programar para o que precisava ser feito. E era uma forma de encontro, né, uma forma de divulgar o nome da associação, de colocar brilho, né, nessa relação, porque mostrava assim que a solidariedade também fazia muito bem, né, porque acabava tendo oportunidade de comemorar isso, né? Então eram noites muito bonitas, noites de gala, né? Então um evento muito bonito. A organização tinha uma comissão própria que fazia a organização do evento. Nós, as outras comissões, ajudávamos comprando os convites, ajudando a vender os convites. Teve um ano que o Boticário lançou o perfume Nuit de Noël e foi um sucesso, né? Porque o baile, né? O jantar, então, tinha muita divulgação e então ficava no imaginário popular, né? Aquela noite de beleza e tal, de alegria. Então o perfume veio para ser uma fonte de recursos, mas também para perpetuar, uma forma de perpetuar, né, aquele momento. Olha, eu não sei bem qual ano, eu e o Pedro fomos convidados pelo Dr. Fernando Miranda para participar aqui daí como voluntários da associação. Então a gente fazia parte da comissão e aqui na associação nós éramos voluntários para apoiar as outras comissões. Então nós fazíamos reuniões mensais para divulgar o sucesso, né, sucessos obtidos, divulgar formas de arrecadação, então, ou qualquer outro apoio que a comissão precisasse, né? Então, às vezes as pessoas queriam ajudar, não sabiam muito bem como, então nós fazíamos uma ponte, né? Como participantes e com alguma experiência, né, de trabalhar, nós orientávamos outras pessoas. Então, teve coisas muito bonitas. Através disso, acabamos conhecendo outros setores do hospital, outros médicos, profissionais, enfermeiros, né? Foi também nesse momento, mais ou menos, que nós começamos, que o hospital começou a fazer parte do Programa Nacional de Humanização. Então, nós conhecíamos muito bem a Regina Tanaka, porque ela era enfermeira do setor da maternidade, e daí ela assumiu esse trabalho de humanização, que é um trabalho maravilhoso, né, que visa o bem-estar dos profissionais, o bem-estar dos pacientes, e busca soluções, né, para que as pessoas encontrem de uma forma mais rápida a resolução dos seus problemas, né? Porque muitas vezes, grande parte das vezes, a pessoa chega com um problema de saúde, mas ela precisa também de um apoio, né? De um ombro amigo ali, seja por parte do médico ou do pessoal que atende, né? Enfermeiros. Eu acho que também tem assim essa questão de um outro momento, né? Foram
o Dr. Miranda acabou passando a presidência da associação para, né, a Maria Elisa, outros presidentes, e a associação também teve esse momento de profissionalização, né? Daí começou a se fazer projetos para arrecadação de fundos através do próprio governo, né? Foram feitas diversas... Então, a grande maioria das comissões também tinha concluído o seu trabalho, né? E um momento histórico, né? As coisas começaram também a ser, são etapas diferentes, né? Então, por exemplo, antes os casais, normalmente a esposa não trabalhava, então se tinha mais disponibilidade para fazer chás, eventos, desfiles, né? Aí começou a própria vida começou a mudar, as pessoas não tinham mais tempo, as pessoas começaram a ter outras necessidades, então, né, não se tinha mais tanto tempo para festas, para reuniões, e, né, começou realmente uma nova etapa, né? Eu acho que e dentro da própria associação, um movimento assim de profissionalização. Então foi passado, né? Foram concluindo e foi passado para um novo momento. Quando tinha algum assunto de comissões, nós tratávamos, mas eu e o Pedro passamos a ser conselheiros, participar de outros assuntos, né? De uma forma geral, da associação como um todo. Eu busco contribuir, né? Nas demandas que surgem. Por exemplo, a loja, a organização da loja, busca de doações, né? Às vezes, divulgação dos eventos, enfim... Dependendo das demandas que surgem, eu busco ajudar de alguma forma. São 25 anos de participação, né, efetiva. É muito orgulho, sabe? Porque nós vimos que, no início, era um sonho, né? E o Dr. Miranda abraçou esse sonho e trabalhou muito, né, para que conseguisse isso se realizar, né? Essas benfeitorias no hospital. Né? Então, a gente constatou nesses anos todos o quanto a associação cresceu, né? Em termos de formas de conseguir meios para poder ajudar o hospital, mas também seus participantes, colaboradores, né? Essa evolução na profissionalização. Então, é muito gratificante, né? E também, assim, a gente aprendeu junto, né? Muita coisa. Então, eu fico bem feliz de ter participado. Você vê, assim, que todo esforço vale a pena, né? E o hospital sempre foi uma referência, continua sendo, né? O hospital tem profissionais maravilhosos que não deixam a desejar para nenhum profissional de São Paulo, né? São pessoas muito dedicadas. Quando você conversa com pessoas que foram atendidas pelo hospital, você descobre que são muito gratas, porque sempre foram atendidos, receberam atendimento da melhor forma, foram tratadas com carinho até pelos profissionais, né? Então, você vê que vale a pena.